Convidamos para a mediação a professora Rayane Noronha Mesquita e o seu aluno Lucas Andrade Lima, que cursa o 8º ano do ensino fundamental na Escola Centro Educacional Santa Terezinha. Ele que fará a mediação da palestra. Boa tarde a todos. Passo a palavra para o estudante Lucas Lima, ele fará a mediação da palestra. Boa tarde. Boa tarde. Convido nesse momento a professora doutora Maria Luísa Germano para compor a mesa conosco. Uma salva de palmas. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. É com grande prazer que apresentamos agora, aqui na mesa, a nossa palestrante, Maria Luísa Germano, doutora em Literatura pela Universidade de Brasília, com área de concentração em Literatura e Práticas Sociais. Maria Luísa tem uma trajetória acadêmica e profissional marcada por compromisso, sensibilidade e profundo conhecimento. Ela é mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e possui 2 graduações pela mesma instituição, em Letras, Língua Portuguesa e em Geografia. Atuou também como professora nas redes de ensino fundamental e médio, tanto pela SEDUC quanto pela CEMED, e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Amazonas, a nossa querida UFAM. Com experiência consolidada na área de letras, ela dedica-se especialmente ao estudo da literatura brasileira e portuguesa, com ênfase em temas como prática de ensino em literatura, violência de gênero e poder na literatura, história e literatura voltada à infância. Hoje temos a honra de recebê-la para compartilhar conosco uma reflexão sobre os 40 anos da obra Romanceiro, de Elson Farias. Para isso, nossa palestrante dispõe de até 45 minutos. Mais uma vez, uma salva de palmas. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Obrigada ao convite feito pelos organizadores das efemérides, sobretudo o professor querido Carlos Dedelha, que não está aqui hoje. Vai ser como é que eu diria? Eu vou apresentar um livro cujo quem escreveu está aqui em minha frente. É um desafio, não é? Mas vamos ver como é que eu me saio hoje. Pelo próprio vício da academia e por causa dos 60 mais, eu já não faço mais palestras sem um apoio. Então, parte dela vai ser lida, tá bem? Então, o livro Romanceiro, aliás, o título do trabalho que eu vou apresentar hoje chama-se Romanceiro, os caminhos que comandam a vida nos seus acasos e infortúnios. Vocês vão entender a temática a partir dos 2 textos que eu escolhi. É um livro que, desde 2008, eu vim escrevendo sobre ele. Na verdade, é um pouco mais atrás, porque foi um livro que me foi apresentado
pelo professor Marco Frederico Gruger, quando eu entrei aqui no curso de letras e havia acabado de chegar aqui na região amazônica, me surpreendi com a quantidade de elementos que tem no romanceiro para conhecer a região. E daí eu não larguei mais. Então vai desde antes de 2008. Foram muitas as abordagens, publicações em artigos, em capítulos de livro, e um resultado maior da minha pesquisa foi a publicação de Um Sertão Revisitado, no qual eu faço, não é paralelo, eu faço uma investigação tentando fazer uma desconstrução da ideia de regionalismo como nós o conhecemos. Então, aí nesse ponto eu coloco em foco o livro romanceiro do professor ou do Elson Farias e mais algumas abordagens sobre o livro do Milton Atum, os 3 livros iniciais do Milton Atum. Então, nesse caso, para o que eu pensei hoje, pelo vício da profissão, eu começo sempre apresentando os textos, né? Então, eu começo por 2 poemas que estão no pórtico do livro, que estão logo no início do romanceiro, que trazem uma visão sumária do que encontraremos no que eu venho chamando ultimamente de projeto estético. Preciso escrever sobre isto. Nesse projeto, via de regra, temos as bases sobre as quais a poesia do escritor repousa e ou vivifica a vida do homem amazonense que vive na margem dos grandes rios da região, ao que chamarei de cartografia literária. Então, essa apresentação de hoje, na verdade, é um compilamento de várias ideias que eu venho desenvolvendo em textos desde 2008, então já faz um tempinho. O primeiro texto, por favor, é o Romance do Afogado. Então, deixa eu primeiro, antes do Romance do Afogado, dizer para vocês como é que é a estrutura externa do livro. Como é um romanceiro, e ele tem os romanceiros, por característica mesmo do tipo de texto, eles têm uma proposta de qualquer um dos romanceiros. Nós temos também outro que talvez vocês conheçam, que é o romanceiro Gitano, do Lorca. Ele tem a proposta de apresentar o povo e as suas peculiaridades. Então, aqui no romanceiro de Elson Farias também não vai ser diferente. Só que o povo que é apresentado aqui, o homem, é o homem amazônico que vive às beiras, às margens dos rios grandiosos da região. Então, ele faz uma divisão muito interessante, do ponto de vista da estrutura, que sempre antes de um romance e do tema, é apresentado um textinho menor que vai dizer para ti o que você vai encontrar nos outros textos. Então, eu peguei exatamente os 2 iniciais. Os 2 iniciais vêm introduzidos por um texto chamado As Visões. E aí, nessas visões, a gente já pensa em coisas distorcidas, coisas ruins que irão acontecer. É o que é anunciado, o que você vai encontrar depois. Então, nesse primeiro romance, nós temos o título chamado Da Morte pela Água. São 4 poemas chamados de romance. Romance da Noite de 4, Romance do Afogado, Romance do Naufrágio Gaiola e Romance do Enterro. Então, do ponto de vista estrutural, o livro tem essas divisões. Logo em seguida, depois das divisões, nós temos as graúnas, a paisagem, Estrela Cadente, a mulher, o homem, o Rio Amazonas, e 3 episódios do livro. Então, são textos muito bonitos que vão dar conta desse personagem peculiar que é o caboclo da região. Na minha dissertação, eu fiz uma outra divisão do livro. Eu preferi fazer um compilamento colocando-os, chamando-os de temas existenciais, sincretismo religioso, seres encantados, encantarias e fetiches, mitos refigurados, memória e sexualidade. Então, da divisão que ele fez, eu fiz uma outra divisão, para poder elaborar melhor e pesquisar melhor as ideias que eu estava pensando. Então, nós temos aqui o primeiro romance, o Romance do Afogado, é um romance muito conhecido, e eu gosto muito dele. Ele não vai estar na íntegra aqui, porque é uma narrativa, uma história que está sendo contada, então ele não caberia nesse espaço aqui que nós estamos dividindo. Então, vamos lá. Mais uma, por favor. Bebia toda a quinzena de cachaça,
bicho forte. Era um homem que vivia de peito aberto para a morte. Bem mais, demais que aos domingos, ele bebia os domingos. Olha esta imagem. A quinzena, ele bebeu os domingos. Não é que ele bebia aos domingos, ele bebia os domingos. Rimava porque rimava, vivia porque vivia. Só vivia e rimava, remando a vida o temia. A canoa costumeira passou certa vez sem ele. Vindo de verão violento, a notícia correu célere. Quebrou um pouco a cadência, não é? Seus amigos se reuniram nas canoas que existiam. Deram voltas no remanso, buscando o corpo do morto. Lançaram velas de cera na cuia, sondando o rio. Mas o vento baixo vinha e a magia se perdia. Veio a rosa madrugada com o sol de frio brilho. Pasto de peixe insones bebia o rio tranquilo. Boiando entre galhos rotos, um vulto abriu a flor d'água. Colheram ruído o corpo, seus olhos e o nariz. A manhã chegava alegre, tão quanto alegre, feliz. Então, neste romance inicial, nós vamos ver algumas das tragédias que ocorrem no rio. E aí a primeira é esta, de um homem que afogou-se. Vamos à segunda ideia. Romance do naufrágio de um gaiola, outra tragédia. O navio cortava o rio, rumorar de fúria n'água. O novo ramo se... Chegou lá, eu estou muito rápido. O navio cortava o rio, rumorar de fúria n'água. O novo ramo se abria numa estrada larga. A torrente conduzia para o conjunto de todas as espumas migrantes. Nas margens vencia o sono as casas de palha insones. Da popa à proa alarmados corriam os marinheiros. As primeiras... Me perdi aqui. As primeiras luzes foram, uma a uma, se apagando. Era um grito só que havia da quilha a menor vigia. Os camarotes cerrados resguardavam descuidados os corpos recém-transidos dos sonos interrompidos, indiferentes ao pavor que no navio navegava. Os solimões maneirava águas da sua grandeza e arrastava os rostos lívidos na barrosa correnteza. Muitas famílias perdidas, muita família perdida, destroçou-se nessa viagem. Muitos planos de riqueza se esfumaram na miragem. A toda alagada, navio vencido de andar, rio abaixo, rio acima. Os mastros nus de bandeiras, alegria dos meninos perdidos nas ribanceiras. Quando o dia com o sol chegou, tudo estava certo. Corria o rio tranquilo, com o corpo descoberto. Nada houvera acontecido, só notícias de um suicídio. Então, as mortes, e aí a abordagem que eu vou fazer, as mortes que ocorrem nos textos, e aqui nos outros dois também, elas ocorrem como se fosse só mais um acontecimento, entre outros acontecimentos. Não é que eles não têm importância. A minha ideia é de que essas mortes, como elas são presenciadas com muita... como ela acontece muitas vezes, as pessoas já não dão tanta importância para elas. Vamos lá. Os dois poemas acima, encerra aí mesmo, são esses dois textos que eu escolhi. Agora eu vou passar a fazer uma leitura do que eu já pensei sobre esses dois textos, e eu começo sempre de uma forma diferente. Eu li os poemas, depois eu vou apresentar o poeta, e depois eu vou apresentar duas possibilidades de leitura, pensando na condição de quem está assistindo aqui, que são alunos do mestrado e alunos da graduação, tá bom? Então vamos lá. Os dois poemas, eles são exemplos dos quadros, porque na divisão do romanceiro são apresentadas as cenas, e essas cenas, na minha ideia, elas montam quadros de situações que ocorrem. Então, esses dois poemas são exemplos de quadros distribuídos ao longo da obra romanceira. Aí, quadros imobilizados, porque eles estão presos no tempo e espaço da poesia e no tempo da memória. São quadros imobilizados porque também esses acontecimentos ainda estão por aí.
De vez em quando a gente sabe notícia de um navio que sobrou, de algum navio que afundou, alguma catástrofe que aconteceu, ou de alguém que morreu afogado. Então, o espaço do livro rememora este homem, faz reviver o que parece preso e solto no tempo. O quê? Gaiolas, naufrágios, homens vencidos. O homem não se movimentou, o tempo parece mobilizado na moldura, passou a estar preso, porque essas coisas continuam a existir. As labutas e os modos de representação da vida, vistos por nosso olhar de fora, em alguns aspectos não mudaram, permanecem os mesmos, por nosso olhar de fora. De dentro fica até um pouco difícil de dizer, não é? Então, isso que eu acabei de falar, pode ser pensado como algo que está diretamente relacionado à cultura. Aí eu estou pensando na cultura, a maneira de Thierry Embleton, né? Que ela pode ser resumida como um complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico. Então, a cultura, segundo ele, é um todo complexo. Ela é aquele complexo, como escreve esse Thierry Embleton. Então, vemos diante de gaiolas, navios que deslizavam e que hoje nós temos ainda os recreios, não é? Que é o exemplo dos gaiolas que eu pensaria para agora. A época da exploração da borracha. A ideia do recorte, para mim, é a época da exploração da borracha. Esses navios transportavam pessoas e com elas tem uma vida de sonhos e perspectiva de futuro. Não era muito difícil haver naufrágios, como não é difícil hoje haver naufrágios. Levando famílias inteiras e seus pertences ao fundo. Os gaiolas, à maneira do passado, eles não existem mais, à maneira do passado. Mas o tempo não foi capaz de diluir, no entanto, as configurações do que acontece no Rio ainda hoje, e certamente continuará a acontecer no tempo futuro. Barcos circulando, carregados de pessoas, de mantimento, de sonhos, de ilusões e de planos de riqueza. No dia seguinte, pelo poema, nada houvera acontecido. Só notícias não vencidas. Demais um gaiola que foi vencido pela a imensidão do rio. E aqui o rio é o rio Amazonas, tá? Que mais? Ou seja, depois de algum tempo, parece que nada ocorreu, somente mais um barco foi a pique e vidas foram tiradas e tragadas pelas águas. Aqui bem constituído, os Solimões. Rio imenso, mais violento que o Rio Negro, não é? O que se observa, então, no quadro montado, é a presença do que a gente chama de uma representação verossímil do real, por meio da reelaboração da palavra, dos significantes e significados subimpostos, múltiplos. É a pena do poeta. Materialização da fala do poeta nas páginas de seu livro, reduplicação do olhar e o encontro deste, uma vez que o homem não é somente linguagem, é fruto de uma história e da sociedade no qual está inserido. O que nos permite dizer é que as pessoas que habitam o interior do Amazonas estão familiarizados com as cenas de catástrofes no Rio. Porque tais acontecimentos, infelizmente, fazem parte do cotidiano e se repetem com certa constância nas histórias de suas vidas. Presume-se, então, um referencial externo, pois o poeta imita a partir de algo que existe. Porém, ao fazer referência ao mundo circundante, obedece às regras próprias do material poético e visa alcançar determinados efeitos. Ou seja, o poeta, ao referir-se ao mundo, a faz de três maneiras. Ou imita as coisas como elas são, ou como os outros dizem que são, e elas parecem ser, ou como elas deveriam ser. Por conseguinte, a temática da morte desses rios faz parte do referencial de quem escreveu, sendo também uma morte anunciada, pois o habitante local sabe lidar com essas incongruências da vida. É como se a morte pela água assumisse a mesma simbologia do fluir do rio. O destino do homem é certo como o eterno ir e vir das águas. Qual é o destino dos homens? Morrer. Talvez por isso, inconscientemente, a falta de alarde que a gente enxerga nos textos. Morreram afogados, só sobrados. Mas esse não é o destino dos homens, morrer? Sim, não necessariamente de catástrofe, mas é o destino de todos nós morrermos.
No primeiro poema, no Romance do Afogado, que consta na divisão da morte pela água, tem-se a mesma imagem da relação despretensiosa do ribeirinho com os desditos do rio. Em um primeiro plano, nos deparamos com um homem forte, valente e temido, porque quando bebia, aterrorizava a todos, até as crianças. A vida daquele homem, que é o afogado, era ritmada pela sua montaria, a canoa. A canoa, aqui na região, é responsável por tudo, até por transportar mortos para enterros. Essa montaria era um dos motivos usados no dia a dia da sobrevivência. Remava porque remava, vivia porque vivia. Só vivia se remava, remando a vida o temia. Este homem se sente dignificado quando está sobre a canoa. Ela é uma espécie de segunda veste, pode ser tida como um símbolo amazônico devido à grande importância social que tem. No entanto, essa canoa que ele tanto usava, certa vez passou sem ele, como o texto mostra. Encontraram-no boiando nas águas do rio. Então a morte adquire novamente a conotação de acontecimento sem importância, repetido. Já podemos inserir aqui neste caso, parando um pouquinho com a ideia dos poemas, eu queria apresentar o poeta Elson Farias, que vocês já devem ter, eu não sei, havia uma palestra dele anterior, né? Então vocês já o conhecem. Em um determinado texto, eu o chamei de timoneiro. Timoneiro das palavras, timoneiro do barco, aquele que comanda a sua escrita. O poeta é nascido nas cercanias de Taquatiara, localidade de nome Roseral, no Amazonas. Ele tem nos presenteado com muitas obras, desde a publicação do seu primeiro livro, que foi Barro Verde, em 61. Ao todo, são mais de 65 livros, nos gêneros poesia, prosa de ficção, memória, ensaios e narrativas para criança. Esse levantamento é de 2017, já deve ter mais coisa publicada, provavelmente. Ele foi feito, esse levantamento foi feito pelo colega Benedito dos Santos, num projeto que tínhamos aqui na UFAM, junto com a professora Rita Barbosa. Então, o projeto chamava-se Literatura na Amazônia, de 1954 a 2010. E também este título ficou como um livro de ensaios que foi publicado posteriormente. Então, em um texto publicado pela Livraria Valeia, organizada pelo professor José Maria Pinto, eu fiz um levantamento de onde surgiu o romanceiro, na verdade. Então, o romanceiro termina por ser textos publicados em outros livros do poeta. E aí, O Ciclo das Águas, que é um livro dele, do ponto de vista estrutural, é composto por outras obras do autor. Então, Barro Verde está no Ciclo das Águas, Estação das Vazas, 3 episódios do Rio. Então, 3 episódios do Rio está aqui no romanceiro, está presente no romanceiro. Também tem um pequeno romanceiro do Rio Amazonas. Esses livros, Sábado e Pequeno Romanceiro, eles são de 66. O Pequeno Romanceiro do Rio Amazonas também está dentro do livro Romanceiro. Eles foram publicados na série Raimundo Monteiro, volume 6º, da edição Governo do Estado do Amazonas, né? Então, foi o levantamento que eu fiz e que eu uso sempre que é possível. Importante ainda, do ponto de vista da composição, o fato de que nos 3 livros iniciais e mais em Pequeno Romanceiro do Rio Amazonas, encontraremos muitos dos poemas que entregarão o romanceiro. Eu diria até, aproveitando que o Elson Farias está aqui, eu não sei porque eu quero te chamar de professor, mas tudo bem, eu creio que você não se incomoda, é que assim, a ideia do romanceiro, os romanceiros tradicionais, é que são textos que estão sempre em construção. Por que eles estão sempre em construção? Porque o homem também vai mudando, não é? Eu diria até que é um livro aberto e que comporta mais textos, já que o homem amazônico ele vai mudando com o passar do tempo. E essa é a proposta também dos romanceiros. Ao pensar nos motivos usados pelo escritor
Olha aí, eu pensando nos motivos usados pelo escritor para juntar todos esses livros, tá? Em um único volume, é possível perseguir elementos vinculantes, que, na verdade, terminam por ser a marca do poeta, a terra e o homem que habita nas imensidões amazônicas. Esta é a minha ideia. Dessa prerrogativa inicial, o olhar alonga-se e volta sempre para pontos reiterados do seu fazer poético. Nada escapa neste olhar peculiar. E aí eu estou falando dos textos poéticos, tá? Porque ele escreve em vários gêneros. A forma poética que a gente encontra sempre apresenta o telurismo, a geografia humana, a labuta cotidiana, as festas, a sensualidade da mulher, o intuito de integrar aspectos da paisagem do homem amazônico no panorama da cultura da língua. Porque, afinal, segundo ele mesmo, esta é a terra do poeta. Tá bem? Palavras dele. Então, vejam, nessa terra do poeta, muitas temáticas elas são abordadas. A sexualidade da mulher, como é que eu diria? Tem também, encontrei temas existenciais, tem os seres encantados, que eu chamo de seres encantados e encantarias, há também o sincretismo religioso, há algo da tradição que eu acho muito bonito, que está no primeiro texto. Volta um pouquinho aí, o primeiro texto. Aliás, deixa eu ver se é no primeiro mesmo. É o Romance do Afogado. Está no segundo, né? Tá. Mais um pouquinho à frente. Aqui. Lançaram, a pessoa se afogou. Eu não sei se acontece ainda isso nos interiores do Amazonas. Não sei se acontece. Mas aqui é dito, pelo olhar do poeta, que para encontrar a pessoa morta, era lançar velas de cera na cuia, sondando o rio, mas o vento baixo vinha e a magia se perdia. Ou seja, colocava-se vela de ceras numa cuia, jogava onde achava que o morto estava, onde ela parava era ali onde estaria o defunto, a pessoa que morreu. Então, isto é uma coisa muito interessante, que eu não sei se as pessoas de agora conhecem. Eu fiquei particularmente encantada quando eu vi isso pela primeira vez, no texto do professor Elson Farias. Entendeu? Então, assim, esta é a terra do poeta. Então, ele refigura, ele metaforiza, ele escreve sobre estas coisas, sobre essa cultura peculiar. Obrigada. Então, vamos ver aqui uma outra coisa que eu pensei para vocês. Aqui é para os colegas do mestrado e da graduação, para pensar. Então, a primeira coisa são as apreciações sobre a escrita do Elson Farias. Márcio Souza disse o seguinte, que ele é um poeta das barrancas e da vida humilhada dos ribeirinhos. Elson não toma o seu tema como cenário de tragédias ou conflitos grandiosos. Seus poemas revelam dramas pequenos. Bem, esses dramas pequenos seriam com bastante aspas. Estes dramas, ao longo de sua obra, estão na força do verso. Ele é também considerado, por Alencar e Silva, o mais genuinamente amazônico de todos os poetas que até hoje incursionaram pela temática regional. Segundo ele, é neorromântico, telúrico, como eu já havia falado antes, e voz do seu tempo e intérprete do seu povo. De fato, é uma intérprete do seu povo, daquele povo que ele viu, que ele presenciou, que ele esteve no lugar. Pelo Tenório Teles, a grande marca de sua poesia é o telurismo, caracterizado por uma obra que fala da terra, dos rios, das matas, dos mitos e fundamentalmente do homem ribeirinho em estreita relação com esse universo verde líquido. Então, os textos que eu li agora, eles definem as temáticas privilegiadas nos seus livros. Então, tem o ribeirinho, vocês já viram, a vida, o drama, os mitos, o espaço vivido e o espaço percebido são vinculados a esse lugar de fala do poeta. Os espaços assumidos nos livros iniciais são vários. O da imaginação,
o da memória, o do desejo, o do lugar geográfico. É um espaço observável, mas é também um espaço íntimo. A vivência dos lugares de corroboração desses espaços assume vários prismas e uma forma de olhá-los. Em primeiro lugar, pela ideia da cartografia literária, que é uma categoria de análise mais recente. Eu não vi ninguém ainda trabalhando com essa ideia, com esse viés temático ou teórico, né? Há algum tempo, e aí a ideia é retirada mesmo da geografia, como vocês estão pensando. Há algum tempo, os cartógrafos utilizam os mapas para revelar tramas narrativas. Há, igualmente, a possibilidade de se imaginar livros como mapas e cartas, e as escrituras como guias para se entender o universo do escritor. Variante usada na atualidade, na representação dos espaços literários, a cartografia está em maior ou menor sintonia com os estudos culturais, porque ela utiliza um léxico espacial que inclui temas como margem, território, rede, fronteira, passagem, buscando compreender os vários tipos de espaços representados no texto literário, em razão do fato de se vincularem a identidades sociais específicas. Nesta teoria, de acordo com John Seaman, assume-se o escritor tal como um cartógrafo, porque ele decide o que omite, o que põe, o que retira, como é que ele burila o texto, o que ele escolhe e como escolhe. A obra literária possui características semelhantes ao mapa, uma vez que ela necessita de desvelamento e desvendamento de escritos subjacentes para que possamos entendê-la. As narrativas servem para dar significado ou forma ao mundo em questão de importância. Nesse caso, as obras literárias têm, no geral, uma função cartográfica de representação figurativa ou alegórica do espaço social, no sentido amplo. Isto a gente chama isto de cartografia literária. Então, assim, essa categoria de análise, ela pode ser tratada nesses textos que são mais vinculados a um corpus voltado para o ambiente. Então, que é o que se trata aqui os textos que estão presentes no romanceiro. É um determinado lugar. Então, nessas possibilidades enunciativas evocadas na obra do poeta, referidas aqui e vinculadas à sua cartografia literária, encontra-se presente a ideia de paratopia, outro elemento teórico. Um dos pontos a se levantar é a representação social do próprio autor com a sociedade, com seu campo discursivo presente no exercício dos seus códigos expressivos de linguagem. Assim, o escritor, no seu ato criativo, vive um paradoxo, porque ele está na sociedade, alimenta-se dela e a reverbera em seus escritos. Não há como negar este movimento criador. Portanto, esta obra só pode dizer algo do mundo, escrevendo o funcionamento do lugar que o tornou possível, colocando em jogo, em sua enunciação, os problemas colocados pela inscrição social de sua própria enunciação. Ou seja, a morte do autor aqui é impossível, porque ele retira o que ele escreve das próprias vivências, do lugar onde ele está. Não há como negar isto. A paratopia elsoniana encontra-se no fato de que, em suas poesias, ele é enunciador das vicissitudes do ribeirinho como quem presenciou os seus dramas. Desse modo, a cenografia amazônica representada está diretamente vinculada ao sujeito habitante do lugar e das suas relações com a natureza. Mas não só isso. Concorrem no mesmo patamar a cultura, o imaginário, a história, as lendas, o repertório linguístico, o homem em suas relações simbólicas de dor, de medo, de tragédias. É uma verdadeira sociologia literária da terra e dos habitantes e imperadores amazônicos. Então, os códigos que são levantados, que são usados, códigos de linguagem, remetem sempre ao rio, à floresta e às relações dos homens que habitam esses espaços. As vinculações do lírico com o seu ambiente colocam-nos diante de uma cartografia
construída mesmo sobre como essas variantes mencionadas projetam os saberes e vivências do indivíduo fixado nesses lugares, substanciados pelo seu lugar no mundo híbrido grandioso que é a região amazônica. Ao fazer este movimento com esse locus de vivência, no caso, por exemplo, de 3 episódios do Rio, que é um livro lançado em 65, neste livro ele capta cenas, episódios de situações. Esses 3 episódios do Rio, como eu falei, também estão presentes no Romanceiro, tá? Quais seriam esses episódios, para ilustrar melhor para vocês? Romance da Desaparecida, romance dos recém-casados, romance da Moça e o Peixe, que é aquela ideia que eu falei para vocês inicialmente do Candiru. Romance dos recém-casados remete a um fato bem corriqueiro. Aqui no Amazonas, também no Nordeste, acontecia isso muito. Acontecia, não sei se ainda acontece. De as pessoas quererem casar, mas só poderem fazer quando o padre aparece nas comunidades. Aí o poeta relabora essas ideias e faz o poema. O romance da Desaparecida é um pouco relacionado à questão dos seres encantados e encantarias, tá? O eu lírico colhe esses momentos quase fortuitos e os enuncia em quadros que assumem a plasticidade de histórias ouvidas e repetidas, muitas vezes pelas pessoas de lugares onde ocorreram. Desse modo, as narrativas assumem o lugar de veios fabulares regionais, pois quem já não ouviu falar de uma moça temporã levada pelo boto? Quer ver que não tenha lido ou ouvido falar. Ouvido falar é mais difícil, mas você ler em algum lugar sobre isto. Dos recém-casados que esperaram algum tempo pela presença mesmo do padre para chegar à comunidade, como eu havia falado. E no Peixe Candiru que deflorou meninas? Tudo isso está na pena do poeta. Vê-se, entanto, verificado que essa cenografia referida por Elcio Farias é a que se encontra representada nos indivíduos comuns, fonte de um corolário local, definido pelo ethos do escritor e sua gente. O escritor é responsável, então, por referendar estas formas de elaboração da vida do ribeirinho, a relação com a natureza e com o mundo e sua volta. Alarga-se o conceito de ethos para além da antropologia, porque lida-se de forma mais simples, com referência aos costumes, a hábitos, a valores e a crença dado grupo social. Nos 2 poemas ilustrativos, acima, as cenas remetem às histórias contadas por alguém. Esses textos que vocês acompanharam comigo, que as presenciou ou ouviu falar, uma vez que as narrativas andavam de boca em boca, e essa é uma característica dos romanceiros também, tá? As pessoas conhecerem os assuntos. Ao narrado, subjaz a relação paratópica do escritor com o seu meio de vivência, ao lugar e ao não lugar. Depreende-se que o escritor tem suas relações marcadas por questões espaciais e geográficas, porém, na paratopia, o seu lugar de enunciação, às vezes, faz-nos perceber os paradoxos do homem ribeirinho com o ambiente híbrido. Um dos paradoxos que eu podia pensar é este fato de que as pessoas morrem afogadas, e daí? Barco afunda, morrem muitas pessoas, e aí a catástrofe? Passa-se um tempo falando, mas depois esquece o assunto. Portanto, nessa paratopia, o seu lugar de enunciação, às vezes, faz-nos perceber os paradoxos, né, os paradoxos desse homem. Com esta paratopia criadora que o eu lírico, às vezes, nos mostra essas situações. No entanto, este embate está sempre em grande processo de negociação. Ou melhor, o escritor cria e anuncia um logo, situação ou cena, e ao mesmo tempo combate-o ao mostrá-lo a situação. Há um poema que fala como se morre, há alguns poemas, uns 3, que falam de como se morrer nas beiras do rio, sem a assistência do Estado. Como é que isso ocorre? Então, assim, mostrar é também uma forma de combate. Não há, então, conflito com o social. Apenas mostra-se a realidade, sem secura, com muito lirismo, e é uma vinculação que quase sempre é muito harmoniosa, porque os textos que estão no romanceiro, eles são muito bem elaborados do ponto de vista formal.
né? Aqui no caso desses dois textos de vocês, ou estão em redondilha maior ou em redondilha menor, que é uma característica também dos romanceiros. As rimas são sempre muito presentes, ajuda você a captar a cadência dos versos e ler com mais prazer, já que tem esses elementos bem cadenciados. Então, essas propriedades, esses elementos, vocês encontrarão quando forem ler o Romanceiro. E é um livro que não pode ser guardado para aposentadoria, como eu falo com meus alunos. Podem ler antes, tá? Muito obrigada. Se alguém da plateia quiser contribuir com a palestra, com perguntas, comentários, é com vocês. Professora Maria Luísa Germano, um prazer novamente encontrar a senhora e quero dizer para a senhora que a senhora recomendou e eu podia muito bem escrever, a senhora escreveu do romanceiro, né? Era uma romanceira no livro Inconcluso, como a filha do homem também é inconclusa. Amanhã está sendo lançado a quarta edição do romanceiro. É mesmo? Com a metade com 50% de livros de poemas novos. De poemas novos é um volume maior, bem maior o volume. Outra coisa, a senhora falou do caso dos recém-casados. Eu vivi um tempo, quando tinha meus 8 anos, eu acho, numa vila do Rio Alto Mano, chamada São Sebastião, que hoje é município, né? Naquele tempo era uma vila. E o padre não chegava lá. Eu morei lá 2 anos. Quando foi um dia, chegou um padre, né? Aí tinha um casal lá, de jovens, que achou que casou. Bem, a gente pulava na água, né? Os meninos gostam muito de nadar no rio, pular na água do chão. E esses dois, esse casal, aí foi a dedução, depois, examinando aquele comportamento. Ou eles achavam que tinham casado na igreja, pelo padre, eles achavam de namorar em qualquer lugar, né? E namoravam dentro d'água, viu? E eu era menino e via. Eu e outros lá, né, víamos aquilo. Daí que surgiu esse poema, Eu Recém-Casado. Entendeu? Tá? Ok. Onde vai ser o lançamento? Vai ser amanhã. Onde? No Valer. Na Valer? No Valer Teatro, né? Amanhã no Valer Teatro. Às 17 horas. 17 horas. 5 horas da tarde. Nossos sinceros agradecimentos ao estudante Lucas pela excelente mediação e estendemos nossos agradecimentos também à professora doutora Maria Luísa Germano por essa palestra e por enriquecer ainda mais as nossas efemérides. Muito obrigada, professora.